Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, nosso encontro diário para reflexão, oração e elevação dos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo que nosso irmão maior, Jesus Cristo, os espíritos superiores, nos inspirem nesta hora, nos auxiliem nessa hora, afastem as angústias, as tristezas dos nossos corações, para que nesse momento possamos pacificar o nosso coração e unificar o nosso pensamento em prol do estudo da doutrina, mas principalmente nesse momento da oração em cima da moral cristã e espírita que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa que Kardec compilou com a moral cristã e as explicações mais valiosas dos espíritos da falange do Espírito da Verdade, para que viéssemos a compreender aquilo que nós, naquelas existências, não conseguíamos entender. E que por isso Jesus falou por parábolas. Assim, meus irmãos e irmãs do caminho, passo a leitura ao acaso da obra de Kardec. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. É o capítulo 24, saiu logo no começo. A candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na sala. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes falas tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não escutareis, e olhareis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se faz pesado. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo por parábolas,
porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto. Porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuraram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa, como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu. Eles querem racionalizar a sua fé. É, então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Ver capítulo 19, item 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, é que vai vai sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. Assim é que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançavam e romperam o véu do misterioso, pois o povo, que se tornou adulto, pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele? Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata de sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a este respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra de que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, à qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras,
questões, só se desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Entretanto, eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais será dado, e terá em abundância. Ver capítulo 18, item número 15. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível, senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se acham preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possuía mistérios revelados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo, e eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pois bem, irmãos e irmãs, muito clara a lição do dia e nada diferente do que eu falei na introdução desse nosso encontro de hoje. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para dar um chacoalhão no homem velho, naquele judeu hipócrita que dizia seguir as leis de Abraão, as leis de Deus, e nada mais faziam do que mentir, do que fingir uma fé, mostrar uma atitude religiosa publicamente, para que todos vissem-nos rezando. E, na verdade, aquilo já estava completamente deteriorado. Não havia mais uma moral coerente, coerente com Deus, coerente com os profetas. Dessa forma, Jesus veio e esclareceu muitas coisas. Sim, muitas coisas. Que o reino do nosso Pai não seria mais conquistado à força, mas sim pela lei do amor. E a tônica de Jesus Cristo foi o amor. Quando Jesus fala de amor, caridade, de humildade, ele sempre foi claro, como diz essa, essa explicação. Quando o princípio era um pouco mais abstrato, falou por parábolas, mas disse em determinado momento que não nos deixaria sós, que no momento certo viria o Paráclito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, e ele veio na época de Kardec, que pôde
esclarecer tudo aquilo que ainda não tinha sido possível esclarecer da época de Jesus. E muito mais ainda é preciso que nos seja esclarecido, e talvez neste plano, neste planeta, nessa nossa encarnação, não nos seja dado conhecer, porque o ser humano tem limitações. Por outro lado, Jesus não é vago, não é obscuro e não é enigmático nem metafórico quando, através de sua conduta, integralmente fala: temos que ser humildes. Temos que ser humildes, temos que praticar a caridade, a lei do amor. Não tem ninguém que seja cristão que duvide disso. Mas Kardec trouxe um adendo importantíssimo, que são os esclarecimentos que estávamos necessitando. No entanto, a lição de hoje chama a atenção. O conhecimento foi trazido na época de Jesus, sim. A luz foi acesa e todos puderam vê-la. No entanto, houve momentos que, para não ofuscar e não sair pior a emenda que o soneto, Jesus fala em parábolas. Agora nós temos a doutrina. A doutrina é complexa, é extensa, ela demanda tempo e dedicação. Mas, seguindo um centro espírita correto, um centro sério, e buscando mesmo compreender, nós temos a obra do Kardec a nosso alcance, as obras do professor Herculano Pires, que foi um grande estudioso de Kardec, segundo Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, e a obra psicografada por Chico Xavier como exemplo, prova viva da mediunidade e dos fenômenos mediúnicos. Pode ser como leitura de apoio, mas a doutrina espírita, o livro Iniciação Espírita, a leitura diária, pelo menos semanal, do Evangelho segundo o Espiritismo, como forma de prece, como um momento de prece, do Evangelho no lar, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, enfim. Toda a obra deve ser tratada de maneira não igrejeira, de maneira ao acesso de todos, nada de cultos, nada de amuletos, nada de cerimônias. Mas, ao lado de tudo isso, não temos que ter dúvida e não temos desculpa. A conduta da lei do amor, da humildade e da caridade são uma tônica claríssima como a luz do sol do meio-dia. E isso está simples e fácil de compreender no Evangelho. Assim, sejamos atentos e tentemos cumprir
pelo menos esse esforço de nos manter na lei do amor, na humildade e na caridade, auxiliando aqueles que precisam, com uma palavra amiga antes do que com dinheiro, e tendo uma vida ética, uma vida moral. Isso nos previne de muitos, muitos e muitos problemas. Problemas da vida em geral, problemas espirituais, de obsessão e perseguição de desencarnados. E nesse raciocínio, convido a vocês, irmãos do caminho, a levantar o pensamento mais uma vez, pedindo o amparo de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e dos espíritos superiores. Agradecendo por esse momento de oração e reflexão, repetindo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.